Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Quinta-feira, turma do Fundão, em plena série do neurodesenvolvimento. Tenho certeza que você está curtindo, você está acompanhando. Se não, volta 3 casinhas, porque a gente já fez 3 vídeos, esse é o quarto. E esse aqui é um dos temas que, quem sabe, as pessoas têm mais interesse, porque fala de uma fase que definitivamente todo mundo, especialmente os pais, questionam bastante a necessidade dela, né? Tem gente que diz assim: "Ah, ser pai, ser mãe é incrível, menos na adolescência". E começa justamente na entrada da puberdade, quando os hormônios começam a fazer uma verdadeira reviravolta na dinâmica cerebral. E não é para menos, porque imagine, todos os comportamentos que eram adequados para a criança, não cabem, inclusive em termos de interesse, necessidade, para um corpo que começa a ser válido, né, validado para a reprodução. Isso vem da nossa natureza. Queiramos ou não, estejamos afinados com a ideia de que, só é possível praticar sexo depois da maioridade ou depois do casamento, cada um de nós tem seu próprio conjunto de crenças em relação a esse tema, mas na natureza essa mudança hormonal vem para preparar este corpo, e não só esse corpo, mas principalmente esse comportamento para um novo momento que se inicia. Justamente marcado pelas mudanças hormonais, né. Nos meninos, um importante aumento de testosterona, nas meninas inicia-se a ciclagem, né, então ali entre 12, 13, 14 anos, algumas até mais cedo do que isso, tem a sua menarca, a sua primeira menstruação, e aí os hormônios, obviamente não de cara, mas progressivamente começam a se acertar e fazer a ciclagem que será uma realidade até a menopausa e que marca fundamentalmente o comportamento da mulher. E a testosterona também, de forma muito robusta, interferindo no comportamento do homem, né? Mas, por enquanto, ainda estamos falando de meninos e meninas em idade escolar que têm muito a enfrentar para poder encarar, para poder vestir essa roupa de um ser humano adulto. Ainda terá todo esse período de transição onde muita coisa muda. Primeira coisa, estes hormônios, da forma como eles entram, já são estímulo para uma nova fase de poda neural. Então, muitos circuitos que eram relevantes, super importantes para a estrutura funcional da criança, passam a sofrer alguma substituição, fundamentalmente porque há uma mudança, especialmente nos sistemas de escolha comportamental. Vou usar aqui um deles como exemplo, mas ele não está sozinho, não está isolado, tem mais coisas que estão acontecendo, mas fundamentalmente você tem uma mudança importante no sistema dopaminérgico, que se acompanha aqui o Nada Trivial, você já sabe que dopamina é um neurotransmissor muito importante para as escolhas comportamentais, porque ele mais ou menos marca, né, então esse neurotransmissor marca quais comportamentos são os que vão trazer um melhor resultado em cada dada situação que a gente vive. Então a gente vai vivendo experiências e vai marcando comportamentos que nos trazem, resultados desejados, e aí a dopamina faz com que a gente tenha potência de repetir esses comportamentos em momentos em que, ao executá-los, a gente vai obter aquele resultado. Então, dopamina está muito ligado a isso. E nesta fase, justamente por causa da mudança hormonal, você também tem uma alteração na forma com que esses receptores de dopamina, que são as moléculas responsáveis por sinalizar a presença da dopamina para um conjunto de neurônios, para uma circuitaria neuronal, podem estar com a sua sensibilidade alterada. Vamos explicar isso melhor. Para que você tenha o efeito de uma liberação de dopamina, é necessário que essa dopamina se ligue numa molécula chamada de receptor. É a ligação covalente, né, entre essa molécula com o receptor, e eu digo covalente porque ela é uma ligação pouco estável, quer dizer, ela liga e desliga com alguma facilidade, diferentemente de ligações iônicas, como, por exemplo, sódio com cloro formando cloreto de sódio, né. A ligação covalente ela é mais frágil, no sentido da estabilidade dela. Então, o a dopamina é liberada e atua lá no receptor de dopamina produzindo efeito. O que que acontece nessa fase que a gente está tratando? A sensibilidade dos receptores de dopamina, decai, quer dizer, eu vou precisar de mais dopamina para obter o mesmo efeito. Estão acompanhando a ideia? O que que isso vai acontecer? Então, aqueles comportamentos que antes eram facilmente estimulados
por uma quantidade menor de dopamina, agora para que eles sejam praticados, eles precisam de mais dopamina. Vou te dar um exemplo, ir para casa da avó. Você bem sabe disso, você que tem filho de 10, 11, 12 anos já ouviu esse papo. "Ah, não quero ir na casa da avó, quero ficar em casa". Não, mas você adorava ir na sua avó, você adorava ficar com seu avô, adorava ir lá brincar com seus primos. "Ah, mas hoje eu não quero". Alguma coisa está entrando ali com mais sensibilidade, que está começando a vir um comportamento novo que está substituindo esse. Mas, curiosamente, esse mesmo indivíduo que esse final de semana disse que não queria ir, quando chegar sexta-feira da semana que vem, falar: "Esse final de semana a gente vai, não vou?" Tipo, fala: "Caraca, mas semana passada você falou que não queria, agora você quer. O que está acontecendo?" Essa instabilidade vem justamente dessa dinâmica da sensibilidade dos receptores de dopamina. Tudo certo, tá? Não tá pirando, não tá instável, não tá bipolar, não é nada disso. É da fase onde parece que tem dia que já está quase adulto, depois tem dia que volta a ser criança e inclusive comportamentos de birra podem voltar a acontecer. Não tem um caminho linear e único só de ascensão, tem esse vai e volta, porque nós estamos falando de sensibilidade do sistema. Obviamente, ao mesmo tempo em que a sensibilidade para ir para casa da avó fica um pouco menos evidente, começam a surgir outras possibilidades que inclusive têm promessas de recompensa até maior. E aí a gente começa a ter comportamentos de risco envolvidos aqui, né. Não precisamos falar: "Olha, não vai achar que eu já estou me jogando num papo de droga, álcool", então a gente vai acabar tendo que chegar nesse lugar, né. Mas eu acho que no próximo vídeo mais do que nesse, porque aqui eu quero falar bem dessa transição 12, 13, 14, que em algumas comunidades, em algumas, né, estruturas sociais já estão bastante expostos e vulneráveis a toda essa condição do uso de substâncias ilícitas, né, e até mesmo do tabaco, do álcool, que são proibidos para essa faixa etária, mas em outras comunidades, por exemplo, de sociedades, assim, de classe média e classe alta, né, vai demorar um pouquinho mais para esse jovem ter acesso a esse universo, né. Então eu vou deixar para falar no próximo vídeo, porque eu considero isso de uma vez só. Mas, não obrigatoriamente essa faixa etária está livre desse comportamento de risco. Não, muito pelo contrário, é aqui que começa o desejinho. Mas por enquanto ainda é tipo assim, cabular aula, né, fugir da escola e não ir na aula, e ir num shopping com o pessoal e tal. Essa fasezinha aqui, eu começo a me arriscar, né. Aí meu pai fala assim: "Não, você desliga o celular, agora vai dormir, são 10 horas da noite, chega". Aí uma criança menor vai respeitar, porque tem medo, né, tem ali, fica não sabe exatamente qual é a consequência daquilo, então fica ali meio tipo: "Não, não vou fazer porque eu tenho medo". Vai chegando esse 11, 12, 13, 14, começa a arriscar, né, se cobre ali com a cabeça e fica mexendo no celular escondido embaixo da coberta. Pode ser pego, pode ser surpreendido. E aí que ele começa a perceber também que as consequências, na maior parte das vezes, né, gente, porque obviamente existem famílias que são, que geram consequências mais dramáticas. Eu não quero nem considerar crianças que realmente apanham, né, muito e que são, né, sofrem lesões corporais e tal, porque acho que isso é um capítulo que a gente tem que tratar meio que no universo meio patológico das relações entre pais e filhos, né. Mas tratando da normalidade das consequências, então fica de castigo, perde tal coisa, não pode fazer tal coisa e tal, ele começa a ponderar. Será que vale a pena o esse risco em relação ao castigo que eu vou receber e tal? E começa a arriscar um pouco mais. Essa é uma fase que você vai começar a ficar por isso mesmo os pais ficam tipo: "Ai meu Deus do céu, essas crianças e tal", porque começa a ser desafiado. E é também nesse momento que a escola começa a achar que perdeu a mão, que já não tem mais aquele jovem consigo, né, que é uma fase difícil para a escola, porque nós estamos ali entrando no fundamental, anos finais, você já tem uma necessidade muito grande de começar a provocar esse indivíduo para que ele se lance em abstrações mais complexas, que ele comece a ter um pensamento mais elaborado, ele está no centro daquela cognição social que nós falamos no vídeo anterior, testando loucamente que tipo de comportamento vai fazer com que ele seja reconhecido e incluído no grupo, inclusive tendo, quem sabe, alguma relevância, alguma liderança. Isso vai ser especialmente importante na próxima fase, mas já começa aqui. E
tomando esses riscos justamente para perceber: "Puxa, se eu fizer isso, se eu jogar uns papéis higiênicos molhados no teto da escola, se eu fumar escondido no banheiro da escola, se eu, ficar jogando videogame na sala de aula enquanto o professor está dando aula aqui escondido, né, se eu trouxer alguma substância proibida para a escola", então começa a ficar essas auras de qual é o impacto social que tem meu comportamento, não mais agora ligado aos adultos, porque ele está se desconectando deles, ele está começando a querer ter um interesse especial em ser visto e percebido pelos próprios, pelos seus, pelo grupo que ele considera ser o grupo no qual ele vai operar a vida. E isso é muito importante, porque ele não deve pensar que ele vai operar a sua vida, se relacionando com o regramento que está posto por um outro grupo social de uma outra faixa etária. E óbvio, vai ficar parecendo uma coisa meio, né, revolucionária da minha parte aqui falar isso, mas definitivamente não é mais, a referência direta de amizade ou de aceitação, os adultos que estão no entorno. Muito pelo contrário, os adultos que estão no entorno servem um pouco como guias para que esse comportamento de risco não transcenda barreiras que não deveriam ser ultrapassadas, né. E aí isso fica meio como um norte do até onde dá para ir. Mas a aceitação social, o vínculo, a amizade, acaba acontecendo muito entre eles. E eles vão procurar comportamentos que aumentem a chance deles terem essa aceitação. Porque isso é o começo de sair de casa para se expor à sociedade. E lembra-se, comecinho desse vídeo, o que eu falei? Ele está se preparando para a vida reprodutiva. Então ele também tem que ser capaz de operar bem no grupo da faixa etária dele e começar ali dar seus pulos, seus namoricos, começar a se interessar por fulano ou por ciclano e tal. E aqui a gente vai começar também ter muito do que vai do que vai, gerar as necessidades depois de identificação das questões de orientação sexual, né. Não mais de gênero, as de gênero são anteriores a isso, já começam a aparecer lá naquela fase da cognição social, onde tem um papel do masculino e do feminino, e eu quero entender esse meu papel, mas nessa fase aqui já começa a dúvida sobre a orientação sexual, que na próxima fase vai ser efetivamente um tema, né, muito importante para os adolescentes, né. Mas aqui a gente já começa a ter essas dúvidas de papéis, de impacto, de como é que eu entro aqui nesse jogo de tal sorte que eu consiga ter maior relevância social dentro desse grupo, tá. Nesse momento os pais se sentem muito traídos, porque já não são mais as estrelas da vida do filho, né, ele já abre mão da companhia do pai, da mãe em favor de um amigo, e muitas vezes isso chateia, e também não é de uma vez assim, não é crescente e linear, é um vai e volta, então os pais ficam muito confusos, porque não sabem muito bem como lidar, e o pior, não sabem muito bem como lidar com seus próprios afetos, né, porque não tem mais aquele filho que sai da escola correndo e se joga nos braços do pai e da mãe, muito afetuoso, com muita saudade, né. Já é um indivíduo que já não quer muito que você pare na porta para esperar, que você vá na festa buscar, né, já começa a vir essa conversinha que na adolescência vai transtornar muita gente. E queria chamar a atenção de vocês, obviamente, para o recorte que eu estou fazendo aqui, que é um recorte meio para as populações de classe média, classe alta e tal, que tem um conjunto ali de universos muito, inclusive, né, mais homogêneos do que pessoas que vivem nas classes mais vulneráveis, porque aí vão viver outra sorte de necessidade. Tem crianças nessa faixa etária que começam a trabalhar, né? A gente sabe que é proibido, que é trabalho infantil, mas já começam a pegar, a buscar um troco no farol, né? De forma mais independente, inclusive, sozinhos, né? É diferente daquela criancinha que está andando no colo do pai e da mãe para conseguir ali alguma coisa e tal. Estão vulneráveis porque o pai e a mãe trabalham o dia todo e acabam ficando sozinhos por só conta e risco, com irmãos mais velhos e tal. Então, obviamente que essas fases, especialmente essas fases ligadas à puberdade e adolescência, podem se adiantar um pouco, porque um dos papéis dos adultos aqui é tentar segurar, até pelo próprio desespero deles, essa emancipação do jovem quando ele está sobre uma estrutura de maior controle, né. E então,
a depender das circunstâncias, aí especialmente essas relacionadas à condição socioeconômica, a gente pode ter elementos um pouco diferentes desses, antecipados, com crianças um pouco mais independentes, já até mesmo antes dessa fase de 11, 12 anos, tá. Então, é necessário guardar essas relações, mas compreender que a gente tem uma mudança dramática na remodelagem dos circuitos dopaminérgicos, nas escolhas comportamentais, nas produções de vínculo e, fundamentalmente, o impacto que isso tem no comportamento, de tal sorte que os adultos vão começar a estranhar e até mesmo recriminar algumas escolhas e alguns posicionamentos desse jovem púbere, que está iniciando aí uma das fases mais interessantes e mais profícuas, mas que é compreendida como uma fase ruim. E por que ela é profícua? No próximo vídeo eu te conto, que é quando a gente vai falar do ápice dessa história, que é o centro da adolescência, onde realmente, em definitivo, esse indivíduo se prepara para ingressar no grupo social e ter o seu papel de relevância nesse grupo. Gostou? Então já sabe, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que se inscrever no sininho, virar membro, ir lá na comunidade inédita participar de tudo que a gente está fazendo, porque não é possível que você acompanhe os vídeos até esse ponto e não queira estar mais perto da gente. Vem se juntar a nós aqui na comunidade inédita, como membro aqui desse canal, que eu tenho certeza que as discussões que a gente faz, especialmente no campo da educação, são relevantes o suficiente para que você nos dê atenção. Eu te espero no próximo. Um abraço.